Apocalipse capítulo 13, verso 9, diz assim. Não é 12, perdão, capítulo 13 mesmo, queridos, 9. Apenas o 9. Ali está o 12, por favor, é o 13. Diz assim, diga comigo, por favor, todos vocês lendo esse versículo, diga assim: se alguém, outra vez, glória a Deus. Queridos, levou-me o Espírito Santo a convidá-los para perceberem o que diz o capítulo 13 de Apocalipse, dentro dessa perspectiva do versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. E o que lhes direi essa noite nada mais é do que como que um alerta divino, profético sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Eu percebo que em nossos dias, não estou dizendo apenas no contexto Brasil, mas eu estou dizendo no contexto global, de igreja do Senhor. Eu creio que nunca houve dias em que a voz do Eterno fosse tão difundida, em que a palavra de Jesus fosse tão amplamente pregada. Eu desconheço dias onde houvesse tantas rádios que falam diuturnamente em programas evangélicos e músicas e canções tocadas por essas, tanto quanto em nosso tempo falam de Jesus. Desconheço um tempo onde as mídias, sejam sociais, sejam revistas ou sejam TVs, no mundo todo tivesse tanto acesso e tantas vozes anunciando o nome de Jesus quanto em nossos dias. São muitas das nações, de modo geral, cujo evangelho tem sido chegado através das programações televisivas e muito especialmente daquilo que é virtual. Então, a trombeta está tocando de muitas e de diversas formas. É impossível negar que o evangelho tem chegado em lugares que até então nunca imaginaríamos que ele iria chegar. É impossível negar que os rincões mais distantes desse mundo, no qual os países que estão se modernizando, estão conseguindo ter acesso aos veículos de comunicação e à internet, pregadores dos mais variados e principalmente das nações mais desenvolvidas, têm feito com que suas mensagens alcancem públicos cada vez mais diversos em suas próprias linguagens. Somos testemunhas oculares de que nações que até então não se podia entrar e até os dias de hoje muitas delas bloqueiam a entrada de missionários, pastores, visitantes que levem o nome de pastores ou que tenham qualquer ligação com igrejas, como a gente tem percebido isso através da própria vida. Mas mesmo assim, não podendo de alguma forma, as trombetas têm sido soadas através das mídias e principalmente da internet, seja do Facebook ou de mensagens telegravadas e dubladas nas línguas das nações. Então, o que não pode se ouvir nesse tempo é a fala que Deus não tem falado. O que não podemos negar em nossos dias é que o Espírito do Senhor tem aberto a sua voz a todos os ouvidos, principalmente das nações que o aceitaram. E diga-se de passagem que a nação brasileira tem sido de fato um celeiro, como que pronta a ouvir o tempo todo, e ele está falando de diversas formas em todos os lugares do Brasil. Ele tem levantado vasos proféticos, inclusive de países estrangeiros, que pronunciam palavras reveladoras e confrontadoras direcionadas à nossa nação. Da mesma sorte, ele tem levantado alguns profetas de nível global, apontando o dedo e confrontando líderes de outras e outras e outras nações. Então a fala do Espírito Santo é como que um gemido, como quem está dizendo: eu estou falando, mas eu espero que me ouça. Eu estou clamando, eu só espero que alguém ponha os ouvidos a ouvir o clamor. E esse anúncio do Espírito Santo usando a boca de João ou a sua pena para escrever tal coisa, nos chega esta noite, sim, como mais uma trombeta de
lembretes das coisas que virão e daquilo que se avizinha, como que com 3 finalidades aqui esta noite. A primeira é nos alertar de que o tempo de que tudo foi profetizado está mais próximo do que nunca. A segunda é para nos convocar para, uma vez que aquilo que foi profetizado se avizinha, busquemos cada vez mais em Cristo um fortalecimento para que sejamos achados em pé no dia de sua vinda. Terceiro, é para nos chacoalhar e nos fazer perceber o cenário que estamos vivendo e se, como tal, estamos modificando o ambiente que vivemos ou se vamos ser por ele modificados. E é dentro dessa ideia que João libera a sua palavra. E o capítulo 13, ele é dramático, justamente porque narra a ascensão do que João chama de o anticristo. Ele chama de a besta que subiu do mar. Embora essa não seja uma mensagem em que as pessoas gostem de recebê-la como uma mensagem motivacional, eu quero conclamar o teu coração a recebê-la sim, como uma mensagem de motivação à fé cristã, a uma vida santa, a uma vida comprometida, a uma vida apaixonada por Deus e por almas. E para entender o capítulo 13, do qual João fala dessa terrível besta, ou de 2 bestas, embora o seu texto pareça quase um filme, um conto horroroso, porque aqui ele aparece uma besta incrível que sobe do mar, na figura de um leopardo, mas que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele fala de um dragão que igualmente possui 7 grandes cabeças, uma cauda enorme. E essas cabeças possuem também 10 chifres. Mas ele também fala de outra besta que sobe da terra, que parece um urso feroz. Perceba que as falas de João estão apontando para um cenário que ainda irá acontecer. Um cenário que eu espero que nenhum de nós estejamos nele, e tenho orado para isso. Tenho suplicado a Deus que nos guarde da hora do tentador, que virá sobre todas as gentes do mundo. E que possamos ser livres desse momento cruel, e esse momento se dará a partir do exato momento em que a igreja for chamada às bodas. Do momento em que o apóstolo Paulo narra o chamamento de Jesus em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 16. Onde ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 ele conclui dizendo: portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É como quem quisesse dizer: quando os dias se avizinharem, quando as provas chegarem, quando as lutas chegarem, coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Jesus está às portas. É como se o apóstolo Paulo dissesse: na hora da dor, abrace alguém e diga: confia nele, porque ele breve volta nos buscar. É como quem quer nos lembrar de que no momento das angústias temos um consolo, de que a nossa dor termina breve, e o nosso gozo é eternamente, infinitamente perfeito, e está reservado a nós outros dos céus. Quando a igreja é arrebatada, ou for arrebatada. E esse privilégio é uma verdade tão clara, tão absoluta, que já conversamos tantas vezes, e eu não pretendo aqui gastar esses preciosos minutos, embora seja um tema importante. Mas preciso te levar a compreender o que acontece após ela. Logo que a igreja é arrebatada. Esse capítulo 13 não inicia de imediato. O capítulo 13 de Apocalipse, embora narrado aqui a figura do anticristo, é como que o Espírito Santo estivesse mostrando a ascensão deste,
de uma vez que ele já havia ascendido ao trono. Justamente porque a ascensão do anticristo se dá em também duas partes. De igual modo, o Cristo vem às nuvens e nos arrebata primeiro. E passamos 7 anos com ele na glória, e em seguida voltamos com ele para a definitiva vinda e o julgamento da besta, do falso profeta, de Satanás, e o estabelecimento de 1000 anos de glória nessa terra. Isso exposto em Apocalipse 19 e o verso 11 em diante. Mas o que narra João é que as duas etapas da vinda e do estabelecimento do anticristo se dá não apenas nesse capítulo. Já assustou, não foi? Eu já vi alguns olhos regalados daqui de cima, assim. Ele não veio ainda, porque estamos aqui, irmão. Tranquilo. E se tem uma coisa boa, irmão, é quando a gente começa a pregar essas coisas e desastre acontece. Todo mundo fica crente. É maravilhoso isso. Concorda o Espírito Santo. Agora entenda que o capítulo 6 do livro do Apocalipse marca a ascensão do anticristo. Essa ascensão se dá exatamente na abertura do primeiro selo, onde a Bíblia diz, nas palavras de João: então vi, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, e apareceu um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Esse cavaleiro tem um grande arco em sua mão, e tem uma diadema de estrelas à sua cabeça. E a sua palavra é que ele saiu vencendo e para vencer. Quem olha essa cena diz: isso só pode ser Jesus. Não tem outra explicação, esse é Jesus. Mas a verdade clara e absoluta é que Jesus está nos céus agora. João o vê no capítulo 5 no céu. E ele chora muito logo nos versículos 2 e 3. Porque ele não consegue ver o Cordeiro e ver um livro selado nos céus. E o seu choro é porque se ele não vê o livro aberto, a profecia não se cumpriu. O Cordeiro não ressuscitou. E a igreja não existe. E o céu não pertence a João. Então ele chora muito. E um dos anciãos lhe pergunta: por que choras? E ele diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Então o ancião diz: não chores. Eis o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Então narra João no capítulo 5 que o Cordeiro segue as escadarias e vai nas mãos do eterno Pai, e pega das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. Então ele desata o primeiro selo, e quando ele desata, o que João vê não é nos céus. O capítulo 6 e 1 é na terra. Ele vê um cavaleiro aparecendo na terra, e o cavaleiro que abre, o verdadeiro cavaleiro que abre o selo, está no céu, o Cordeiro de Deus. E ele vê o anticristo agora aparecendo montado em um cavalo. Por quê? Porque sempre foi ideia do diabo enganar aqueles que têm a sua fé fraquejada. Então ele se apresenta sempre como anjo de luz, como gente boa, como camarada. E ele vem se apresentar agora exatamente como figura do Cristo, na ideia de que as pessoas o sigam. É por isso que ele é o rei do engano. Perceba que o segue toda dor e destruição. Diz a Bíblia que ele saiu vencendo e para vencer.
No capítulo 19 fala outra cena, como já vos citei. Só que esse cavaleiro do capítulo 19, completamente diferente desse cavaleiro do capítulo 6. Porque enquanto o primeiro cavaleiro está de fato montado num cavalo branco, tem uma diadema na sua cabeça, tem um arco em sua mão e grita: saio vencendo e para vencer. O cavaleiro do capítulo 19, que estava no céu e vem à terra, ele vem montado sobre um cavalo branco, sim, é verdade. Mas ele vem vestido com uma veste branca resplandecente, com um cinto de ouro sobre o seu peito. Sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma coroa brilhante sobre a sua cabeça. Seus olhos são como duas chamas de fogo que brilham como o sol na força do meio-dia. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes que corta a direita e a esquerda. E ele desce do seu cavalo finalmente e coloca os pés sobre o monte das oliveiras, que se abre em 2 partes, iniciando o que a Bíblia chama de batalha do Armagedon, a última batalha que ele, sem guerra, triunfará. Para isso o desfecho final é glorioso, e daqui a pouco lhe direi. Portanto, essa figura que aparece aqui no capítulo 13 e o versículo 1, onde João diz: eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Esse animal é a demonstração visível de João sobre a segunda ascensão do anticristo. Por quê? Porque, como estava a vos dizer, no capítulo 6 de Apocalipse ele se apresenta. A igreja foi arrebatada, ela foi tirada. Então agora ele se apresenta e diz: eu sou a esperança das nações, eu vou resolver os problemas das nações. Te lembre que as nações sofrerão grandes crises, fome, violência sem fim, pestes, doenças, cataclismas globais, um após o outro, seguindo os selos do capítulo 6. Mas este homem, essa figura que aparece aqui como anticristo, é um homem bem preparado, bem dotado, capacidade extrema de vocábulos, um homem carismático, cheio de inteligência, capaz de argumentos incríveis. Ele vai pacificar as nações, ele vai dar comida aos famintos, ele vai solucionar os problemas um após o outro. Primeiro, ele soluciona o problema da violência, pois à medida que ele chega, um que promove a violência, para que ele, patrocinado por ela, possa cuidar, é o segundo cavaleiro, que vem montado sobre um cavalo vermelho e uma espada na mão, que promove a discórdia e a violência. E se ele promove, o anticristo promove a paz. Se o cavaleiro que o segue promove a guerra, ele então promove a paz em cima do cavaleiro. Vem um terceiro cavaleiro, montado sobre um cavalo preto. Ele traz uma balança na mão, ele promove a fome na terra. E onde ele vai passando, derramando a fome, atrás vai o anticristo passando e resolvendo o problema da fome. As pessoas que estavam morrendo de fome agora começam a aplaudir: esse é o cara, que bênção, isso nos salvou da fome, nos salvou da violência, nos salvou da mortandade, que coisa boa. O quarto cavaleiro é o cavaleiro que utiliza todas as mazelas para promover a morte. Então veio o anticristo, e ao invés de criar mecanismos que ainda se coloque como rei, ele pacifica, ele tira o peso da morte, porque ele mostra o outro lado de uma terra com pouca gente. Então quem tinha pouco
passa a ter muitos. Finalmente o comunismo marxista assume a sua posição, porque agora tudo que sobrou é de todos. Então todo mundo tem muita coisa. Eu quero que fique com tudo que eu tiver para eles. Não quero guardar nada, porque não quero conviver com nada do anticristo. Perceba, portanto, que a medida que o mundo sofre é a medida que ele cresce. Enquanto o mundo é sacudido pela dor, o anticristo cresce sobre a dor dos outros. Logo perceba que isso acontece na primeira grande metade da tribulação. 3 anos e meio, quase que 4 anos de mandato. 3 anos e meio, onde ele estabelece o seu governo de falsa paz, um falso Cristo, uma falsa semelhança da bondade, artimanhas e mais artimanhas. Ele ganha todo mundo pela sua falácia. Ele é bom de lábia. Ele consegue convencer gregos e troianos. Ele faz a paz entre palestinos e judeus. Ele traz a paz entre corintiano e palmeirense. Ele consegue fazer as coisas de um jeito onde todo mundo olha para ele e diz: que legal, esse homem é o que a gente precisa, esse homem é o que merece governo sobre toda a terra. Logo entenda que à medida que os 3 anos e meio passam, então agora na virada, exatamente na virada, no final da primeira metade, quando os 7 selos são abertos e o 7º selo é aberto, então inicia a segunda metade. Mas agora a máscara vai ser tirada. Agora o verdadeiro anticristo aparece. Agora o homem da iniquidade se coloca. Agora de fato ele é aquele pelo qual foi engendrado para ser. Se não, percebam, esse ser é um homem. João diz no capítulo 13, no versículo 1, que ele saiu dos mares. Diga para quem está ao seu lado: saiu do mar. Todas as vezes que o livro do Apocalipse refere-se a Cristo e ao anticristo, relacionando o mar entre as figuras, está falando de povos, nações e línguas. Todas as vezes que você olhar uma figura do mar relacionado ao anticristo ou ao Cristo, ele está se posicionando como as nações, como as pessoas dos povos. Então o que está dizendo aqui é que essa figura é um homem público, mas que nasce das nações. Significa, portanto, que ele não é judeu, ele é gentio. Ele pode ser italiano, ele pode ser americano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser até paraguaio, ele pode ser chinês com muita dificuldade, mas pode ser chinês. Se bem que tudo que é da China dura pouco tempo, e o reinado dele dura pouco tempo também. Então quem sabe se ele é made in Taiwan. O certo é que o seu governo vai ser desmascarado, e ele passa agora a se mostrar quem de fato ele é. Perceba que esse ser que se apresentou na primeira metade da grande tribulação como a esperança das nações, ele agora pacifica tudo, e ele precisa preparar o caminho com Israel. Então ele consegue a paz entre palestinos e árabes, entre árabes e palestinos e judeus, e tudo fica numa boa, até um certo momento, quando se completarem 1260 dias, de imediato ele se estabelece como Senhor em Israel, e vai no templo de Deus, no templo que Israel há de construir. Vocês têm visto aí várias e várias reportagens da estrutura que Israel está montando para a edificação de um novo templo. Há poucos dias atrás, Benjamin Netanyahu fez um sermão maravilhoso, até muito bonito. Quem pôde ouvir o seu sermão, falando da grandeza de Israel mediante a grandeza de Deus. E ele disse: nós suportamos 3.000 anos de história, nós aguentamos, disse ele, os amorreus, nós aguentamos os egípcios, nós aguentamos os filisteus,
babilônios, nós aguentamos os assírios, nós aguentamos os romanos, nós aguentamos os gregos, nós aguentamos os otomanos, nós aguentamos as nações e vamos continuar aguentando, porque somos o povo de Deus, e o povo de Deus há de se estabelecer, disse ele, no seu templo, no qual o Cristo será glorificado. A mensagem de Benjamin Netanyahu abriu os olhos do mundo para os planos que eles têm. Ou você acha que o estabelecimento das embaixadas dentro de Jerusalém é coincidência? Nações reconhecidas, capitais reconhecidas, têm que ter embaixadas de nações. E agora o caminho se prepara. E o anticristo constrói essa imagem, no sentido de que quando ele chegar, esteja tudo organizado segundo o seu querer. À medida que Israel se prepara para esse tempo, sabedores que esse tempo chegará. João diz que a segunda metade se avizinha da primeira. E então agora ele desenvolve todo esse conteúdo no capítulo 13 do seu livro. Conforme vos disse, note-vos, isso é importante. A Bíblia diz nas palavras de Paulo, que poderíamos ver quando essas cenas estivessem sendo construídas. E se você olhar o que Paulo chama de tempos, no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 9, você vai ver a narrativa de Paulo, amontando diante de nós um cenário profético, de que a igreja, ela de fato e verdade, ela conseguirá pela sua capacidade espiritual, pela sua inteligência, por olhar as coisas, os tempos e as épocas, ela perceberá a plataforma montada. Ele disse que veremos as suas manifestações, que veremos a apostasia, que veremos o seu cenário. E perceba, queridos, o anticristo não aparecerá do nada. Não, senhores. Ele não se tornará um governante global do nada, assim do dia para a noite. A igreja foi arrebatada, ele aparece. Não, senhores. Ao contrário, ele crescerá aos poucos. Estaremos nós cultuando aqui, e as notícias do Fantástico ou em jornais estarão acrescendo sobre esse homem a sua popularidade. O mundo vai estar olhando para ele dizendo: esse é bom, esse é bênção, esse resolve os problemas. Quando a igreja for arrebatada, é o mundo que vai aclamar ele e dizer: precisamos que você governe sobre nós. Precisamos de um governo único. Precisamos de uma plataforma única. Então veremos a sua manifestação, como disse Paulo. Veremos o cenário construído. E quando isso acontecer, disse Jesus: sabei que está próximo o verão. Logo entenda, o mundo está caminhando para essa plataforma. Quem sabe o anticristo já exista. Quem sabe, creio eu, que ele já se prepara no governo. Em algum momento, as pessoas olharão para ele e dirão: como esse homem é bom, como ele é legal, e como a gente precisa dele. Se os crentes ficassem aqui, os próprios crentes diriam: esse é o Cristo. Mas como é impossível isso acontecer? Porque serão tirados. É por isso que Jesus disse que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Mas é que os escolhidos são tirados antes, para não sofrerem o engano. Perceba, somos dados aquilo que é visível. Somos enganados por aquilo que massageia o nosso ego. Gostamos de pessoas que nos dê coisas. Amamos aqueles que fazem promessas boas. Acreditamos em falácias. Somos frágeis na nossa criatividade.
Qualquer bala doce nos engana. E Deus sabe disso. Então agora, esse ser terrível, ele tem que se estabelecer. Então a Bíblia diz de que a igreja foi arrebatada. Ela já está na glória, Arno. Então aqui na terra, a primeira metade da grande tribulação está terminando. E permita-te mostrar como o governo do anticristo chega na sua metade. Ele governará 7 anos. Mas no final dos 3 anos e meio, algo incrível há de acontecer. O cordeiro abre o 6º selo. E quando o 6º selo é aberto, Apocalipse 6,17, então a terra é como se ela variasse no seu eixo cósmico. E ela é sacudida. É como se uma mão pegasse a terra e a tirasse do eixo. E ela balança de tal maneira. E a Bíblia diz que há um terremoto de nível global, sem precedentes, do qual nunca houve, igual a esse depois nunca mais haverá. As ilhas desaparecem, as montanhas vêm ao chão. Eu imagino as cordilheiras, os Andes, tudo é rachado ao meio. O Everest desce com as suas rochas. O mar avança a terra quilômetros e quilômetros. E o mundo vira de cabeça para baixo. Hidrelétricas são destruídas em um estalar de dedos. Toda aquela grandeza de água da Itaipu desce com violência terras abaixo. Prédios dos mais suntuosos, em frações de segundos, descem abaixo. Tal é o cataclisma global que antecede a segunda ascensão do anticristo. Quando isso acontece, ele sabe que está terminando a primeira metade e que seu tempo é curto, diz a Bíblia. Então ele vai a Jerusalém, diante do que sobrou, e se estabelece como Cristo, como Deus. E Israel diz: você não é Deus, nem é o Messias, te rejeitamos, queremos o verdadeiro Messias. Então agora ele se mostra como essa palavra diz. E isso aqui era só introdução, mas eu não vou ir mais além, muito mais além. À medida que ele apresenta, é como se ele tirasse a máscara e dissesse: eu sou o governante que vocês esperavam. Mas as pessoas olham e dizem: não é não. Porque João o apresenta como uma figura tristemente horrível. Quem dera eu pudesse lhe mostrar. Mas você já viu isso tantas vezes em TVs, que a sua cabeça consegue vislumbrar a imagem de um grande leopardo se levantando das águas, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu imagino que é uma coisa horrorosa. Eu me lembro quando criança, nós saíamos do sítio a pé, andávamos 10, 15, 20 quilômetros para ir às exposições, só para ver os animais deformados. Não sei se alguém lembra, vaca de 2 cabeças, bezerro de 5 pernas, já viram isso não? Hoje nem tem mais, não sei o que aconteceu, se mataram tudo. Mas eu sei que naquele tempo a gente pagava, ficava o dia inteiro trabalhando para ter um ingresso só para ver esses bichos. Alguém é do meu tempo aí? Não. Graças a Deus não estou sozinho. Era coisa, mas era como o circo dos horrores. Cachorro de 2 cabeças, vaca uma grudada na outra, coisa esquisita. Mas o que vê agora é infinitamente mais esquisito, porque ele não se apresenta assim ao povo. Isso aqui é o que João apresenta, as suas características.
Ele é um homem bonitão, cheio de palavras de lisonja, tem um vernáculo de primeira, é um político extraordinário, ama as criancinhas, dá beijo nos idosos, pacifica os presídios. É o cara. Por que João o apresenta assim? Ele diz: eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, como que coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que é isso? O que João está a dizer acerca de suas 7 cabeças refere-se a uma cópia dos 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações do Espírito de Deus, do qual Isaías, no capítulo 11, apresenta nos versículos 1 e 2, do qual Apocalipse, no capítulo 4, os versículos 8 em diante, onde aparece diante do trono de Deus 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem a terra: espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de graça, e assim por diante. À medida que esse ser se apresenta com 7 cabeças, ele está incorporando o poder do qual o dragão lhe dá. E quem é o dragão? Desculpe andar rápido, deixa eu te mostrar aqui. Lá no versículo 4, aliás, o verso 2 diz antecipadamente: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. O dragão que aparece aqui também tem 7 cabeças e 10 chifres. A sua cauda levou as estrelas do céu, no qual Jesus chama de Satanás. O diabo dá ao anticristo o seu poder e a sua autoridade. Quando fala de 7 cabeças, fala do poder que ele recebe. Quando fala de 10 chifres, é a autoridade que ele recebe. Perceba que sobre cada um dos chifres tem uma coroa. Agora entenda o que significa coroa. A Bíblia diz, e eu não tenho tempo para te levar isso agora, nesse tempo o mundo terá 10 blocos de nações, e o anticristo se assentará sobre 10 blocos de nações. Blocos como o Mercosul, a União Europeia, a União Asiática, a União Russa, a União... me fugiu até os outros nomes agora, sei lá, é tudo união. 10 blocos, e já existem 6. E a formação dos outros estão em sequência. Ele se assenta sobre esses blocos e recebe autoridade de governo sobre estes governos. Na última taça, na última série, a última taça, este ser reúne os reis desses 10 blocos, ou o que sobrou deles. 3 desses reis caem, mas se levantam outros. E ele estabelece o seu governo sobre esses blocos de nações. É amado e desejado por todos estes. E a Bíblia diz que ele não faz sozinho. Ele faz sobre a eficácia de Satanás. O diabo dá ao anticristo. Imagina você, o homem já é mau por natureza, agora vem o diabo e dá a ele o seu poder e a sua autoridade. Imagine um homem dotado com o poder de Satanás. Já pensou nisso? Imagine a fúria, a crueldade. E diz as palavras de João no verso 4, que as pessoas adoraram ao dragão, que deu à besta a sua autoridade. Depois que adoram a Satanás, imagina, agora adoram o anticristo como se ele fora um Deus.
esse domínio, esse espírito lascivo, esse espírito de hoje, que em nossos dias está em operação, ele está construindo essa miscelânea de pensamentos, essas ideologias, essas desconstruções dos valores familiares, essas ideias comunistas, esses pensamentos ecumênicos, nada mais é do que a plataforma do anticristo sendo formada primeiramente na mente das pessoas, porque a natureza não pode rejeitá-lo, mas se o homem tiver convencido em sua mente, também não o rejeitará. É por isso que a maior arma de Satanás é a mente humana. Ele trabalha na mente humana. Nós vivemos hoje quase que num mundo cibernético. Dos 7,2 bilhões de pessoas, se pudéssemos olhar uma gravura, é como se 7,2 bilhões de pessoas estivessem com seus intelectos sequestrados, ligados a um fio global de tecnologia. A esmagadora maioria dos 7 bilhões, passando de 5 bilhões de pessoas, estão conectados por algum sistema de tecnologia. Você não acha que o anticristo vai usar isso? Você não acha que ele já está manipulando o sistema? Você não acha que o diabo já está trabalhando nos mecanismos globais de endereçamento de suas ideias? Não é à toa que a gente nem mais compra o que quer, a gente compra o que os outros querem que compramos. Quando você acessa no Google, buscando, por exemplo, uma geladeira duplex, então amanhã você abre o seu Facebook, e a página do seu Facebook tem lá 10 propagandas de geladeiras que você nunca tinha visto. O sistema já domina a sua vontade. E você acha que o anticristo não vai usar isso? Você acha que ele vai ser um troglodita? Ele vai ser um homem extremamente inteligente, capaz de manipular a tua mente sem que você saia da frente da TV. Já diziam os crentes antigos, essa caixa do diabo. E a caixa ficou tão pequena, e está aqui porque eu estou controlando o negócio do horário, irmão. Tem um reloginho aqui que fica pip o tempo todo. Já estou terminando. Estamos aqui como que amarrados por aquilo que ele prepara de malha sobre nós. Esse ser, segundo o livro do Apocalipse, que recebe a autoridade, as pessoas clamam no verso 4 e diz: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante? Quem pode batalhar contra ela? O verso 5 diz: foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. Ele deu autoridade para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. É a última metade da grande tribulação. A sua ascensão agora está completa. O verso 6 diz: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, isto é, a Israel e aos 144 que lá preservados estão. E deu-se-lhe poder sobre toda língua, tribo e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Mas enquanto a terra está sucumbida pelos encantos do anticristo, a igreja está no tabernáculo divino nos céus, adorando o que vive para todo sempre. É por isso que ele está bravo, porque Jesus levou uma esmagadora maioria para o céu.
E o pouco que fica, agora ele reina. Perceba, e o verso 8 diz: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, como eu gostaria de te explicar esse mistério. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele morreu antes que o mundo nascesse, mas a sua morte aconteceu há 2000 anos atrás. Porque no tempo do eterno, tudo acontece no futuro, para depois ele começar a fazer. Que coisa gloriosa! Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a esperança e a fidelidade dos santos. O verso 11 diz: então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem é essa besta que aparece aqui agora? Essa criatura tenebrosa, que sobe do mar com chifres de cordeiro, com a grandeza de um urso. Perceba, esse ser que é chamado de besta que sobe da terra. Se a besta que sobe do mar, sobe das nações, da mesma forma, quando se associa terra, grande cidade ou cidade santa, está falando das terras de Israel, da cidade de Jerusalém. Essa besta que sobe das terras de Israel, a saber, ele é judeu, ele é um israelita. Esse cara que aparece aqui agora, no verso 11, essa besta é chamado de falso profeta. Esse ser, ele vem para convencer não o mundo, porque o mundo já adora. Você entendeu? O mundo que sobrou já está adorando o anticristo. Mas o capítulo diz que os santos não. Por isso ele faz guerra. A quem? A Israel. E aqueles que ficaram do arrebatamento. Aqueles que não subiram com Jesus estão aqui e não aceitam ser dominados pelo anticristo. São os santos, os mártires da grande tribulação. Então chacoalha o ombro do seu irmão e diga: a melhor coisa é se agarrar com Jesus enquanto podemos, para sermos dignos de ser chamados no arrebatamento da igreja. Porque nesse tempo vai ser difícil. Deixa eu concluir. Olha só o que esse cara faz. Verso 12: exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. O poder que o anticristo tinha, o diabo dá a esse cara também, ao falso profeta. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais. Hoje eu não tenho tempo de falar dessa chaga mortal. Envolve períodos históricos e que se continuará. E brevemente vou poder falar para você. É do período romano, da igreja romana e tudo isso. É muita coisa. Mas perceba, só para aguçar a tua curiosidade. Outro dia eu lhe mostro. Perceba o que diz. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à vista dos homens. Agora imagina, se o povo corre atrás de profetinha de Facebook, imagine o que farão por esse cara. Nego corre atrás, quando um cara levanta e se diz: eis que te digo de mim mesmo. Agora imagine, através de um cara que faz descer fogo do céu às vistas de todo mundo. Haja selfie. O importante é pegar quando o fogo desce. Agora perceba que não fica só nos sinais visíveis do céu.
por causa dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Você imagina uma estátua de pedra como imagem do anticristo falando? Imagina isso. O mundo todo vai ouvir essa pedra dizendo: adorem a besta. E exceto aqueles que conheceram Jesus e ficaram para trás por conta de suas quedas, e Israel rejeitará. Então a mesma estátua de pedra que fala, vai dizer: matem eles. Então aqueles que poderiam ter sido arrebatados com a igreja, precisarão morrer para completar o número daqueles que partiram antes deles. Não mais pela misericórdia soberana do arrebatamento, mas pelo efeito da graça que ainda opera na vida destes, dão a própria vida. E diz o texto, e eu concluo: e fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de um homem, o seu número é 666. Deus me deu o privilégio de escrever um livro, e nesse livro eu comento, versículo por versículo, dos 22 capítulos. É um livro enorme. Eu nunca pude publicá-lo. E nesse livro eu dou detalhes do que é esse número e como pode ser identificado. Mas eu vou deixar isso para quando eu publicar o livro e você poder comprá-lo ou ofertá-lo, como queira. E com isso quero dizer a vocês de que vivemos hoje debaixo de uma graça derramada abundante, e que não fazemos ideia de que aquilo que está por vir se avizinha tanto quanto o sol da manhã. Não fazemos ideia de que a plataforma está sendo construída diante dos nossos olhos. E sabe qual é o problema? Quanto mais próximo estamos dessa plataforma da vinda de Jesus, mais apegado às coisas da terra estamos. Quanto mais próximo e quanto mais alto as trombetas estão tocando, anunciando a vinda do Cordeiro, mais amantes das coisas do mundo nós estamos ficando. Será que não conseguimos compreender que é como que um alerta do Espírito Santo nos clamando para voltarmos os nossos olhos aos céus e as nossas bocas ao pó e clamarmos a Deus por misericórdia de nossas vidas e das vidas de milhões? É por isso que João diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você estudar o livro do Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós depararemos com 7 cartas para 7 igrejas, as 7 maiores igrejas da Ásia Menor, igrejas que povoaram o mundo com o Evangelho, igrejas que inspiraram nações inteiras.
igrejas que mudaram a face do mundo no seu tempo, igrejas avivadas, mas que, vivendo as coisas da vida, receberam 7 cartas do divino, que fazia com que cada um olhasse para dentro de si mesmo. Mas todas as 7 cartas, há essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria que você olhasse para quem está pertinho de você e perguntasse a essa pessoa: por que essas 7 cartas anunciam às igrejas os tempos do fim? E essas 7 importantes igrejas são apenas ruínas. Por quê? Por quê? A resposta é simples: porque não deram ouvidos ao que o Espírito Santo dizia. O maior pecado do homem é se fazer surdo aos alertas proféticos do Espírito Santo. Eu quero convidar você esta noite a destrancar os seus ouvidos, a tirar os comichões dos ouvidos, a se lembrar de que essa palavra que aqui é dita, ela nunca falhou, ela nunca errou, ela nunca fracassou. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vem dias de dor, vem dias de lamento, vem dias de luto, mas para os que esperam no Senhor, vem dias de vitórias, de glórias infinitas, de esperança no reino dos céus. Igreja de Jesus, com o vosso servo menor vos conclamo essa noite: voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Vamos olhar menos para as coisas dessa vida, vamos arrancar os nossos pés que estão grudados às coisas dessa vida. Vamos amar mais ao Senhor, vamos amar mais uns aos outros, e vamos fazer tudo o que podemos para alcançar o maior número de perdidos. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Se o alerta do Espírito Santo é que Jesus está batendo a porta, é porque a fechadura é do lado de dentro, e só quem está do lado de dentro pode abrir tal fechadura. E você é quem tem a chave. Eu é que tenho a chave do meu coração. Por isso vos alerto esta noite: se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Se você é santo, seja mais santo ainda. Se você já faz obras boas, aumente, faça mais. Se você é justo, irmão, seja mais justo ainda. Se você ama, ame mais. Se perdoa, perdoe mais ainda.
Eu te convido a estar em pé. A maior dor de um pastor é quando ele percebe aqueles a quem o Senhor confiou em suas mãos para cuidar, desprezando a bondade do Altíssimo, se agarrando às coisas do mundo, rejeitando os anúncios, os convites. Eu lhes digo de coração, o que mais preocupa a mim e outros pastores é o dia do arrebatamento chegar e eu consegui ver o rosto de todos. E eu sei que vai chegar o dia e muitos rostos eu não vou conseguir ver. Então, sempre que o Espírito Santo dirige a palavra assim, ele sempre dirige ao anjo da igreja, porque é deste que ele cobra, é deste que ele diz: eu dei a minha palavra para você os alertar, eu dei as minhas trombetas para você tocar, eu dei os meus alertas para você anunciar ao meu povo. Então, quando lhes convido para voltar ao Senhor, faço uso da palavra dele, porque ele espera a sua volta. Não brinque com Deus, irmão. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com o que é tão sério. Não haja como se isso não fosse acontecer. Nesta quarta-feira eu falei da salvação. E nessa outra quarta eu vou continuar falando da salvação. E saiba disso. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Tem muita gente brincando com aquilo que é importante. Muita gente achando que não perde, que jamais vai perder a salvação. Eu vou te mostrar o que Jesus diz acerca disso. Guarde a tua alma. Guarde a tua alma. Não jogue fora o maior presente que Deus deu a mim e a você. Eu quero pedir-lhe, por bondade, que você incline sua cabecinha. Feche os seus olhinhos agora. Eu vou fazer uma breve oração. E depois dessa oração, eu vou lhe dar 1 minuto para você sair do seu lugar e vir aqui nesse pequeno espaço, no sentido de reafirmar a sua aliança, seu compromisso, seu sentimento, sua paixão, sua santidade, sua justiça com o Senhor. Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, Senhor, depois de uma palavra tão reflexiva. O Senhor sabe melhor do que eu, do que afirmo agora. Eu estive a seus pés o dia inteiro, Senhor, e me deste outras coisas, e aprendi outras coisas esta tarde. Mas eu segui o que o teu Espírito disse, e com muito amor dedico essa palavra à tua igreja.
porque bem sei, Senhor, que o tempo está próximo. E o meu maior pedido a Ti, enquanto que servo Teu nesta casa, é que todos aqueles a quem Tu colocaste debaixo do meu cuidado, Senhor, possam ser achados dignos de ouvir a trombeta e de ouvir a voz do arcanjo e de ouvir o Teu chamado no momento do arrebatamento. Então, se houver, meu Paizinho, qualquer coisinha que afeta o coração dos Seus filhos, que se hoje Tu voltares para buscar-nos e essas coisinhas impedir que eles subam, eu lhe peço agora, Espírito Santo, maior ou menor, que isso seja tirado agora, que o Senhor possa perdoar esse coração agora, que o Senhor possa limpar esse peso agora. E aqueles, ó Pai, que querem, sendo limpos, reafirmarem essa paixão, esse comprometimento, esse desejo de ser salvo, de ser arrebatado, que se mistura com o desejo de ver milhões salvos. Então eu lhe peço agora, meu Rei, esse espaço vazio é para aqueles que querem afirmar isso contigo. E se eles vierem, se eles te ouviram, recebe-os no teu amor, recebe-os nos teus braços, guarda-os da triste hora do tentador, prepara eles para salvarem suas famílias, seus filhos. Meu meigo Salvador, eu te imploro agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Se a voz do Espírito te chama, sai agora do teu lugar e vem diante desse altar, reafirmar com Ele esse amor. Venha, 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 venha. Não tenha medo nem vergonha, venha. Tome os corredores, sai do seu lugar, venha, venha. Sem acusação, sem apontamentos. Venha, venha, apenas venha. Não fique no banco, venha, venha, venha mesmo. Venha, 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 não fique no seu lugar, igreja amada, venha, venha. Mesmo que fique nos corredores, venha, venha, eu te convido, venha, 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 por favor, venha. Venha mesmo. Feche seus olhinhos. Chore o quanto quiser. Chore por aqueles que estão perdidos. Chore por aqueles que você não quer que fique quando a trombeta tocar. Chore pelos seus pais.
Chore pelos seus filhos, chore pelos seus amigos. Senhor, eu não quero que o anticristo reine sobre essas pessoas, Pai. Eu não quero a marca da besta sobre a testa dos meus filhos, Pai. Eu não quero a marca da besta sobre a testa dos meus familiares, meu Pai. Eu não quero a marca da besta sobre as pessoas que amo, Pai. Ah, Senhor, ajude-me a levar o teu nome a elas. Ajude-me, Senhor, a inspirá-las a render-se a Ti. Ajude-nos a ser a igreja comprometida com os perdidos. Mas também não quero perder nenhum destes que o Senhor colocou nesse aprisco. Oh, Espírito Santo, ore agora, querido. Clame agora. Chore agora. Peça agora. Ore agora. Oh, oh, Espírito de vida, vem sobre a tua igreja. Oh, Espírito de arrependimento, vem sobre a tua igreja, vem. Não deixa o anticristo reinar sobre as coisas dos seus filhos. Não deixe as influências do anticristo dominar as mentes da sua igreja, Senhor. Não deixa. Não deixa, Senhor. Eu te peço, Paizinho, protege-os aqui. Guarda-os nesse mundo, Senhor. Guarda essas mentes, guarda essas pessoas da hora do tentador. Guarda-os das garras de Satanás. E que suas vidas estejam guardadas em Ti hoje. Agora. Até o dia de encontrar com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus eu vou pedir a você agora. Se você puder encontrar alguém e abraçar esse alguém, e ter comunhão com esse alguém, e dizer a esse alguém: oh, eu amo você. O céu é para você, não deixe a terra tirá-lo de você. Oh, abraça quem você puder. E diga: oh, eu amo você. Não deixe a terra tirar o céu de você. Oh, enquanto você está abraçado com alguém, se houver alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se houver uma só pessoa aqui esta noite que quer entregar-se a Jesus como seu Senhor e Salvador, se houver, onde você estiver, basta levantar uma de suas mãozinhas e nós iremos abraçar você. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a vida nas mãos de Jesus? Ali tem uma pessoa. Oh, que bênção. Tem mais alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Se houver agora, levante a sua mãozinha. Alguém? Não vou insistir. Eu vou terminar agora. Eu queria que você estendesse as suas mãos comigo assim.
vai cantar uma canção para eles se despedirem. Venha rápido. Levante sua mão comigo assim. Feche seus olhinhos. Paizinho, nós levantamos mais uma vez as mãos, em total rendição a Ti, em total rendição ao Teu governo. Não queremos ser governados pelo anticristo, mas queremos ser governados pelo Teu Espírito. Então que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu governo venha sobre nós, Senhor. Que a partir de agora nossas vidas sejam mais dominadas por Tua presença, e que o Teu temor venha sobre nossa casa, nossa família, e que os filhos dos Seus filhos sejam salvos, que as famílias todas sejam salvas, e que esse lar, Senhor, seja um instrumento de cura para os seus vizinhos e para as outras pessoas, que as empresas representadas sejam portas de salvação para milhares de pessoas. Usa, Senhor, os seus filhos como luzeiros nessa terra. Eu rogo o teu favor, em o nome maravilhoso de Jesus. Dê a eles uma semana de vitórias, uma semana de paz, e que em momento algum o anticristo tenha poder sobre a vida deles, que Satanás tenha poder sobre a vida deles, mas que o tempo todo estejam eles guardados pelo teu amor, protegidos pelo teu Espírito. Que assim seja, Pai. Eu oro agora em o nome de Jesus o Cristo, que merece um grande louvor, um grande aplauso, um grande grito, um grande glória a Deus. Oh, que merece sim. Que Deus te abençoe. Não saia correndo, abraça o teu irmão, troque abraço.